Fala, galerinha! Tranquilidade total? Espero que sim. Potinox na área, com mais um tema e meia quarentena. Ah, moleque! Vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é o período pombalino, tá? Para a gente entender melhor a respeito do período pombalino, vamos relembrar algumas coisas da aula passada de mineração, pode ser? Vamos lá. A mineração, também conhecida como ciclo do ouro, começou no Brasil por volta lá dos anos de 1693, 94, 95, tá? Isso vai variar um pouquinho de acordo com o descobridor do veio, né, e o registro de cada historiador, tá legal? Mas o início, com certeza, né, das jazidas encontradas na região das Gerais, data lá da última década do século XVII. É isso mesmo, tá? 1693, 94, até as idas do ano de 1777. Tá legal? Então, nós podemos ver na aula sobre mineração, ciclo do ouro, né, por conta desse corte temporal aí na história, que, mesmo com a descoberta de ouro na região das Gerais, o Brasil continuou com as outras atividades econômicas, né? Com o predomínio da cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão, não é? O que mais? Né? O cacau, o que mais, pessoal? Né? A pecuária, o tráfico negreiro e tudo mais. Tá? Então, a economia mercantil, vamos com tudo, e não pode parar. Porém, o ciclo do ouro chama a atenção porque Portugal estava politicamente fragilizado, economicamente fragilizado, militarmente não é, fragilizado, e aí, em 1703, houve a formalização, vamos dizer assim, da dependência portuguesa à Inglaterra, com a assinatura do Tratado de Panos e Vinhos, também conhecido como Tratado de Methuen, beleza? Então, pessoal, a primeira metade do século XVIII, ela marca o ciclo do ouro no Brasil, e em Portugal as coisas vão mudar exatamente a partir de 1750, tá? A partir de 1750, o que ocorre? A ascensão à coroa portuguesa do rei Dom José I, tá? Então, o que acontece? O rei assume a coroa em 1750, beleza? Dom José I, então, portanto. E a partir daí, o que o rei vai fazer? Ele vai escolher, enquanto seu homem forte, algumas traduções colocam, né, como se fosse o primeiro-ministro, o queridíssimo Sebastião José, né, de Carvalho Melo, beleza? Que é ninguém mais, ninguém menos do que o Marquês de Pombal. Só que tem um detalhe, gente, o título de Marquês só é dado a ele no ano de 1770, tá? Então, o que acontece? O reinado de Dom José I, ele meio que se confunde, não é isso, com a administração do, né, queridão Sebastião José de Carvalho Melo, que somente em 1770 recebeu o título de Marquês de Pombal, não é isso? Com a saída do rei do poder em 1777, Pombal também cai, não é? E aí a política portuguesa vai, não é, sofrer algumas transformações, tá certo? Então, o período pombalino é o período em que Portugal, não é, teve como rei Dom José I, tá? E Dom José I, então, portanto, escolheu como seu principal ministro, não é, o Sebastião José de Carvalho Melo, tá? Em 1770, aí sim, com o título de Marquês de Pombal, daí o termo, né, do período entre 1750 e 1777 ser chamado de período pombalino, beleza? Tá? Agora, pessoal, olha só, o que eu quero te dizer com relação ao período pombalino, tá? Nas provas de vestibular costuma cair, tá legal? O período pombalino é um período que tem alguns detalhes que são importantes, vale a pena a gente conversar a respeito disso, tá legal? Tá? E muita gente já começa confundindo o seguinte, cara, o Sebastião, né, vou usar assim, um linguajar mais, como é que eu posso dizer para vocês, íntimo. O Sebastião, ele não era rei, gente, tá? Ele era ministro. Ele foi colocado ali, né, para quê? Para ser o homem forte do rei Dom José I. Então, o período pombalino tem como rei Portugal e, claro, todas aquelas localidades, né, colônias, enfim, atreladas a Portugal, com a gerência do Sebastião José de Carvalho Melo, certo? Então, vamos lá. Agora, por que você deve estar se perguntando assim, né? Poxa, mas eu tenho que estudar isso aí mesmo? Caramba, Botino, porra, brincadeira. Ah, e detalhe, essa foto que está no slide aí, tá? Não é do Sebastião não, tá, gente? É do Dom José I, tá? Então, o rei era essa figura aí, tá legal? Então, o que acontece?
O rei simplesmente escolhe, tá? O Marquês de Pombal, na verdade, o Sebastião, tá? Todas as vezes que eu falar do Pombal, gente, eu vou falar Marquês, tá? Mas vocês sabem que ele só ascendeu ao título em 1770, tá? Mas vamos lá, não foi tão simples assim, tá? Por quê? Porque o rei, ele queria colocar, né, o Marquês logo numa posição de destaque, porém, havia uma restrição bastante, vamos dizer assim, significativa da nobreza com relação ao nome do Pombal, tá? Mas, quanto a isso, nós vamos desenrolar para vocês e fazendo esse paralelo. Agora, só para fechar aquele balão que eu puxei lá atrás, né, pegar aquela pontinha do novelo e costurar e seguir a história, tá? O que é importante que eu queria falar com vocês é que o período pombalino, ele meio que se confunde com a mineração no Brasil, tá, gente? Então, a mineração começou antes e vai terminar basicamente, não é terminar, mas mostrar muito cansaço mesmo, né? Lá em 1777, quando o Pombal é afastado, tá? E o rei, na verdade, sai e dá lugar à sua filha, né? A Dona Maria I, beleza? Tá, gente? E aí nós vamos falar um pouco dela lá atrás, ou seja, lá na frente, tá? Perdão. Então, vamos lá. O que acontece, gente? Ao chamar o Pombal para se tornar o ministro, né, o homem forte, o que acontece? Dois episódios claramente vão corroborar para que isso aconteça, tá? Beleza? Que episódios são esses? Primeiro, o Grande Tremor em Lisboa, tá? O Grande Tremor em Lisboa, em 1755, beleza? E uma tentativa de assassinato do Dom José I em 1758, tá? Então, são duas circunstâncias que vão fortalecer a imagem do Marquês, tá? E que vão, vamos dizer assim, atestar a escolha do rei, né? E dar plenos poderes a ele, tá certo? Então, pela ordem cronológica, vamos lá. O que acontece em 1777? Tá? Um grande terremoto, um grande tremor de terras em Lisboa, tá? Isso daí quase que destrói a cidade de Lisboa, principalmente a chamada Zona Baixa, né? Que hoje recebe o nome de Baixo Pombalino, tá legal? Ok? E também, gente, esse grande tremor aí, ele pega parte do litoral do Algarve e Setúbal, tá? Muito bom. Agora, só foi o terremoto, Botinox? Não. Esse terremoto, ele veio seguido de tsunami, tá? Uma tsunami que os historiadores chegam a relatar que chegaram ondas até 20 metros de altura, tá? Pra caramba. E dentro desse terremoto seguido de tsunami, o que a gente consegue observar? Que foram aproximadamente, pessoal, 10.000 mortos, tá? Então, esse terremoto aí não foi bolinho, não, tá? Esse terremoto aí praticamente devastou Lisboa, não é? Com força maior ainda no baixo, né? na região baixa, que hoje é chamada de Baixo Pombalino, e o rei ficou bem preocupado com essa circunstância. Mas até então você está perguntando assim, pô, Botino, mas o que isso tem a ver com o Marquês de Pombal? O que isso tem a ver com o fortalecimento dessa figura aí? Seguinte, o rei queria se mudar, o rei queria sair de Lisboa. Aí, o que o Sebastião fez? Ele convenceu o rei a ficar. Convenceu o rei a ficar e disse o seguinte, Dom José I, deixa para mim que eu vou reconstruir Lisboa. Deixa para mim que vai dar tudo certo, a gente vai, né, dar uma solução nessa problemática aí. Só que o rei, gente, tinha passado por um terremoto, né? Ficou com medo, ficou tenso de que, porventura, pudesse morrer soterrado, uma série de coisas. E a partir desse terremoto, nós temos duas características e curiosidades interessantes de Portugal, né? Que é o seguinte, o rei Dom José I, ele, tudo bem, ele acreditou, confiou e o Pombal realmente reergueu Lisboa, tá? E hoje, a área mais afetada, para quem for lá pesquisar e ver, é a região da Baixa Pombalina, do Baixo Pombalino, tá? Então, o que acontece? O rei falou, beleza, vamos ficar, não vamos sair não, né? Vamos reconstruir, só que tem um porém. Aí o Pombal falou para ele, pô, mas que porém, né? Eu não moro mais debaixo de edificações de alvenaria. Aí o Pombal, ué, mas como é que vai ser isso aí? Né? Aí o que eles fizeram? Eles simplesmente criaram tendas e a partir do terremoto que o rei passou a morar nessas tendas, certo? E hoje lá no Baixo Pombalino você tem até
né, monumentos que fazem alusão ao período. Dizem que é belíssimo, eu nunca fui, mas já vi pela internet, é fácil de você pesquisar. Tá? Muito bom. Então, a primeira curiosidade é que o rei nunca mais morou debaixo de um teto de alvenaria, né? Passou a morar em tendas, beleza? Uma outra curiosidade com relação a esse terremoto aí, principalmente para você que vai fazer engenharia, né, é muito interessante. Por quê? Geralmente, o que a gente faz? A gente fica tirando sarro de português, né? Português é burro, né? Motivo de piada, uma série de coisas, né? Quando hoje se fala em tecnologia de terremoto, naturalmente, o teu cérebro te leva diretamente para o Japão, né? Por quê? Porque o Japão, com certeza, né, vive essa problemática e por lá existe uma engenharia bastante desenvolvida com relação a isso. Pois é, gente, mas foi em Portugal, né, primeiramente em Portugal, que, devido ao terremoto em Lisboa, seguido de tsunami, que os portugueses, então, tiveram que se adaptar ao novo tempo e, a partir daí, foi lá em Portugal que começou-se a estudar e a produzir estruturas anti-terremoto. Então, como é que os portugueses faziam isso? Simplesmente construíam estruturas de madeira, certo? Só que até aí não tinha como, não é, testar? Tinha sim. O que eles faziam? Colocavam guarnições do exército para marchar em cima dessas estruturas para poder fazer o cálculo de quanto essas estruturas iriam aguentar a trepidação. Botino. Então, os engenheiros portugueses, eles têm muita participação no desenvolvimento de toda a tecnologia para se, né, tentar conter, claro, dentro do possível, não é, possíveis tremores de terra, como esse que quase que devastou Lisboa inteirinho. Tá? Então, aí são duas curiosidades interessantes. Né? O rei que vai morar embaixo de tendas, não é isso? E toda uma infraestrutura de engenharia, não é, construída por conta dos portugueses, né, em termos de necessidade frente a um episódio que matou aproximadamente, não é, 10 mil pessoas. Tá? Muito bom. Então, esse é o primeiro ponto, porque o Pombal teve sucesso, não é isso? Na reconstrução de Lisboa e o rei ficou feliz da vida. Uma outra circunstância vem logo aí, ó, que está no teu slide, não é? 3 anos após, que é justamente o quê, pessoal? O atentado à vida do rei. Tá? E aí, vamos lembrar lá atrás que o rei ele queria colocar o Sebastião, só que, né, a nobreza não aceitava muito bem e tudo mais. Então, a primeira força que o rei teve foi justamente a reconstrução. Né? E a segunda foi que o Marquês, não é isso, implementou vamos dizer assim, um inquérito, né, uma averiguação com relação aos mandantes do atentado à vida do rei Dom José I. E aí, o que o Marquês ele constatou? Tá? Que a família Távora, que era uma das mais importantes famílias portuguesas à época, estava envolvida no processo. Tá certo? Só que aí eu vou voltar um pouquinho para vocês no primeiro slide, tá? Para a gente conseguir, então, portanto, agora, fazer o balão, não é, dos objetivos principais do Marquês, de que forma que ele desenvolve isso e quais são as consequências que você consegue observar, não só para a economia portuguesa, mas para a política e para a sociedade. Por quê? Lá no primeiro slide, eu coloquei para vocês assim, ó, reformas pombalinas causaram um grande impacto sobre as instituições e sociedade em Portugal e em todo o seu império. Exatamente por conta do quê, gente? O Pombal ele tinha como principal objetivo fortalecer o poder absoluto do rei, nos moldes do despotismo esclarecido. Então, o objetivo máximo do Marquês de Pombal era o fortalecimento da coroa portuguesa na figura do rei Dom José I. Tá certo? Só que de que maneira que ele ia fazer isso? Nos moldes do despotismo esclarecido. Professor, faz um parêntese aí para mim, porque eu não lembro o que é o despotismo esclarecido. Na verdade, o despotismo esclarecido, né, é um conceito que é proposto por Voltaire, né, nesses ideais iluministas aí, do século XVIII. Tá? Então, quando você não consegue lembrar um determinado conceito, o que você vai fazer? Você vai pegar essa expressão composta, né, de 2 termos e vai, né, cortar no meio aí, beleza? Então, por exemplo, o que significa dizer, nesse período da Idade Moderna, né, o termo despótico, despotismo?
Autoritário é aquele que impõe, é aquele quem manda. Muito bom. Quem é esse cara que impõe, que manda? Ah, Bottino, é o rei, não é? É o rei. Só que se você simplesmente traduzir o conceito de despotismo esclarecido na figura do rei, você quebra o conceito. Porque, por exemplo, o Sebastião Carvalho, né, o Marquês, ele, como o próprio termo já diz, ele era um nobre, ele não era um rei. Então, se você diz que o governo dele é nos moldes do despotismo esclarecido, né, se eu fecho o conceito de despotismo na figura do rei, ferrou com o Pombal. Então, não pode. Então, para o termo despotismo esclarecido, qual é a minha sugestão para vocês? Que a gente coloque, não é, que o despotismo ele vai partir de quem? Né? De nobres. Tá? E esse nobre ele pode ser simplesmente um duque, um conde, um marquês, né? Ou ele pode ser o príncipe. Né? Ele pode ser o príncipe, ou ele pode ser, né, um infante também. Tá? Nesse caso aqui, você vai, então, definir o que é despotismo esclarecido. Na primeira parte, questão do despotismo, né? Princípios de nobreza. Por quê? Né? Todo rei é nobre, mas nem todo nobre é rei. Tá? Então, quando eu coloco para vocês princípios de nobreza, show de bola. Eu defendi muito bem, né? O que, gente? O conceito. Tá? Agora, o outro lado, despotismo esclarecido. Esclarecido. Né? O que seria para você, hoje, em pleno século XXI, uma pessoa esclarecida? O que seria uma pessoa esclarecida para você? Uma pessoa que tem informação, não é? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem, né, a mente clara, né, inteligente, mas principalmente que tenha o quê? Informação, não é? Legal. Então, joga esse termo esclarecido para esse contexto que a gente está vivendo, então, da metade do século XVIII. Lembre-se, quais são os princípios filosóficos que estão permeando as mentalidades durante esse momento? Iluminismo. Então, né, o Voltaire é um filósofo iluminista que propõe o quê? Esse esclarecimento seriam os nobres, né, o príncipe, os infantes, enfim, que fossem educados sobre os princípios iluministas, princípios esses filosóficos e econômicos. Tá? Então, o déspota esclarecido, na verdade, seria o nobre, o príncipe, o infante, né, que tinha sido educado com os princípios filosóficos do iluminismo, no intuito de esse príncipe, quando se tornasse o rei, por ter sido educado, esclarecido, ele não governaria de forma autoritária absoluta. Mentira, né, gente? Muitos historiadores chegam a dizer que o despotismo esclarecido nada mais era do que um absolutismo disfarçado. Então, o exercício de poder colocado em prática pelo Marquês de Pombal para o fortalecimento da coroa portuguesa na figura do Dom José I é o despotismo esclarecido. E, para isso, claro, você tem princípios iluministas. Então, o que o Pombal vai fazer? O Pombal ele vai lançar mão do que, gente? De questões de ordem econômica para conseguir, né, fazer isso aí. Beleza? Então, claro que a partir do momento que o plano dele tá galgado nas práticas do despotismo esclarecido e chama atenção à ordem econômica, naturalmente, eu vou começar a juntar as pontas agora, tá? Principalmente com a questão do poder, da sociedade e da economia. Então, se o objetivo maior do Marquês é fortalecimento do poder real, nos moldes do despotismo esclarecido, então, portanto, nós temos o viés iluminista aí presente, na verdade, de que maneira que ele busca fazer isso? Desenvolver e estimular o comércio. Opa, agora a coisa está ficando um pouco mais clara. Por quê? Se o Marquês de Pombal quer desenvolver o comércio, naturalmente, nós vamos perceber que vai ter o quê? Um fortalecimento de um determinado setor social, que frente a essa sociedade moderna não era privilegiado. De quem que eu estou falando? Estou falando da burguesia, certo? Então, a partir do momento em que o Marquês de Pombal estimula o comércio, não é? O que a gente pode perceber? Que a burguesia portuguesa, mercantil, vai estar cada vez mais forte. Se a burguesia mercantil portuguesa está cada vez mais forte,
Quem não vai gostar disso? A nobreza e o clero também. Por quê? Na sociedade moderna do Antigo Regime, a sociedade ela é de corte, a sociedade ela é pautada nos privilégios do nascimento, a sociedade é dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem está no primeiro é o clero, o segundo é a nobreza, o terceiro camponês e burguesia. Se o Marquês de Pombal estrutura uma política onde essa burguesia aí ela vai estar sendo o quê? Privilegiada, naturalmente, essa burguesia ela vai tender a se fortalecer demais, em detrimento, óbvio, do enfraquecimento da nobreza e também do clero. E aí a gente volta lá no ano de 1758, quando eu te disse que atentaram contra a vida do rei e que a principal casa, depois da de Bragança, naturalmente, que era a Távora, né, segundo o Marquês e as suas investigações, estaria, né, metido nesse problema. Qual é a política, então, portanto, que o Marquês ele vai agir, né, durante esse período, no sentido, vamos dizer assim, social e político? Ele vai, né, promover o fortalecimento, então, portanto, da burguesia mercantil portuguesa e vai implementar uma perseguição ferrenha a nobres. Tá? Então, por isso que eu te digo que as medidas pombalinas, vamos lá no primeiro slide de novo, ó, causaram um grande impacto sobre as instituições e a sociedade portuguesa, porque até então essa sociedade portuguesa era uma sociedade pautada no privilégio, né, do nascimento, enfim, né, da classe social e tudo mais. Né, privilegiados eram o primeiro e o segundo estado, o terceiro não. O que o Pombal está fazendo? Desenvolvendo uma política, então, portanto, que vai valorizar o quê? Essa burguesia mercantil, perseguindo, portanto, não é, essa nobreza aí, né, e uma das casas mais nobres que você tem em Portugal, que é Távora, não é isso? E tem mais um detalhe, vai ter treta pesada com a igreja, na figura de quem? Dos jesuítas, tá? Porque na cabeça do Pombal, os jesuítas mais atrapalhavam do que ajudavam o poder real. Tá bom? Beleza? Então, como é que a gente consegue materializar, então, portanto, essa ação econômica do Marquês de Pombal, não é, com essa nova proposta? Através, gente, da criação das companhias de comércio, tá? Que eu coloquei para você no seu slide como companhias pombalinas, tá? Então, você tem aí as companhias pombalinas, então, portanto, ó, né, sendo a concessão de monopólio, né, de uma determinada região ou atividade, né, a burgueses mercantis, tá? E a perseguição contra membros da nobreza, né, ocorrendo também, tá? Então aqui eu aponto para vocês algumas dessas companhias, tá? Ah, Botinox, eu tenho que decorar isso daí? Não, né? Decorar você não tem, mas é legal você saber, tá? Então, 1753, Companhia de Comércio da Ásia. Detalhe, o que faz uma companhia de comércio? O que faz uma companhia de comércio? 3, 2, 1. Comércio! Aê, garoto! Né? Então, ó, 1753, Companhia de Comércio da Ásia. 1755, Companhia de Comércio Grão-Pará, Maranhão, Brasil. 1756, Companhia de Pesca de Baleias. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Tá? Então, aqui são, né, companhias de comércio que o Marquês concede o monopólio, tá certo? Exatamente com base, não é, no fortalecimento dessa política econômica e que, naturalmente, acaba tendo como efeito dominó as outras circunstâncias que eu já relacionei para você. Então, no primeiro slide, você lembra lá que era a foto do rei Dom José I? Aqui é uma gravura exatamente do Sebastião José de Carvalho e Melo, o glorioso Marquês de Pombal, a partir de 1770. Tá? Sociedade, então, portanto, já falei para vocês, né, a nobreza ela acaba perdendo privilégio frente aos objetivos do Marquês, né, objetivos esses ligados a práticas iluministas, né, a prática do comércio, tá, frente ao quê? Né, a ascensão da burguesia mercantil, tá, a perseguição maciça contra esses nobres, tá legal? E a partir daí a gente consegue estabelecer as ações do Marquês de Pombal, não só em Portugal, mas no Brasil também, que é o que é pertinente para a gente. Tá? Então, por exemplo, nas provas de vestibular, eu já vi, o Nesp, então, gosta, né, de cair questões a respeito do Marquês de Pombal, e aí vai uma dica para vocês, pessoal. É legal você saber pelo menos 2 ou 3
né, das ações do Marquês de Pombal, seja em Portugal, seja no Brasil. Ver de que maneira uma medida tem a ver com a outra, o que pode se relacionar, né? Se o Marquês de Pombal ele é coerente, o que ele propõe, tá legal? Então, tudo isso é importante para a gente. Então, as principais medidas do Marquês em Portugal. Primeiro, formação do erário régio da intendência de polícia. Para começar, se eu tenho desenvolvimento de práticas econômicas, não é? Se eu tenho incentivo ao desenvolvimento de uma burguesia mercantil, o que essa burguesia vai fazer? Mercado. E se vai fazer mercado, naturalmente vai gerar o quê? Maior riqueza, não é? Portugal tem um banco? Não. Alguém sabe aí me dizer qual é o nome do primeiro banco que foi criado, né, em Portugal? Não, né? Pois é, pasme, Banco do Brasil. Tá? Então, o Banco do Brasil foi o primeiro banco português. Então, você deve estar se perguntando, Botino, mas espera aí, como é que esses caras faziam, então, com toda a riqueza gerada, né, a partir dessa atividade mercantil? Lembre-se que o mercantilismo é, né, ou são as práticas econômicas dos Estados modernos durante a, não é, modernidade, beleza? Né? Dentro dessas práticas mercantis do Marquês, tem a cobrança pesada de impostos no Brasil da mineração, tá legal? Fora as companhias de comércio, tá bom? Então, por exemplo, para que Portugal conseguisse controlar, então, portanto, galera, essa grana aí, foi criado o chamado erário régio, tá? Erário régio, do rei, tá? Então, é como se fosse, a grossíssimo modo, não é a mesma coisa. É só para você entender o Banco de Portugal, tá? Mas o erário é o erário, o banco é o banco. Legal? Tá? Intendência de polícia, porque naturalmente há uma circulação maior, né, de riquezas, a polícia tem que estar presente. 2, criação da imprensa régia, imprensa do rei, tá? E da escola de comércio. Beleza. Botino, caramba, é fácil, né? Não precisa decorar, não. Não, não precisa, cara. Por quê? Vai ter que ter aí uma questão referente ao quê? Não é? A circulação de grana. Depois, vai ter que ter o quê? Uma questão referente ao quê? Ao desenvolvimento dessa nova prática que está sendo incentivada por intermédio do quê? Né? Do próprio Marquês, tá? Através da Escola de Comércio. Legal. O que ele propõe? A abolição da escravidão. A abolição da escravidão em Portugal, do africano, tá? E do índio já tinha ido, tá bom? Até porque em Portugal não tem índio, né? Beleza. Foi feito um novo alinhamento, tá? Uma nova lei, a grosso modo, para se rever as práticas jurídicas em Portugal. Como é que é chamada essa lei? Lei da boa razão, tá? Então, você que vai fazer direito, né? A lei da boa razão, na verdade, é como se fosse grosseiramente, né, um código civil aí, penal, enfim, né? É a releitura das leis de Portugal nesse momento, beleza? E, importantíssimo nesse período, duas circunstâncias. Primeiro, o fim da diferença entre cristão novo e cristão velho, tá? E a expulsão dos jesuítas de Portugal, tá bom? Então, vamos lá. Fim da diferença, da distinção do cristão novo para o cristão velho. Cristão velho é aquele cristão que era cristão desde o nascimento. Família tradicional, né? Já estava tudo certo. Agora, né, o cristão novo, como o próprio termo já diz, é aquele cristão que havia se convertido há pouco tempo, ou seja, estava novo na fé. Agora, por que Pombal faz isso? Pombal não desenvolveu uma política comercial fortalecendo uma burguesia mercantil? Beleza. Muitos comerciantes não eram judeus? Então, muitos deles haviam se convertido ao catolicismo até para poder desvincular aquele passado, né, de perseguição religiosa, uma série de coisas. Beleza? Então, Pombal, malandramente, não é, o que faz? Acaba com essa distinção até para deixar aquele cara que era judeu e que era recém-converso, né, mais livre para poder investir em todas essas atividades. Beleza? Beleza, gente? Tranquilo? Tá?
Muito bom. E os jesuítas são expulsos exatamente por conta do quê? Na visão do Pombal, eles atravancavam, atrapalhavam a solidificação, né, e o poder do rei sem ter algum entrave ou algum tipo de divisão. Então, o que ele vai propor? A expulsão dos jesuítas de Portugal. Gente, isso é pesado, hein? Porque Portugal, ao longo da história, foi um dos principais, se não o principal, defensor do catolicismo. Então, o que o Pombal faz? Ele persegue a nobreza, ele expulsa os jesuítas e dá força à burguesia. Causou ou não causou, não é? Grande impacto nas instituições e na sociedade portuguesa? Com certeza. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. O que ele faz? Cria as juntas de fazenda e a mesa de expensão, né? Ou seja, controle maior sobre a arrecadação de impostos, beleza? E de produtos coloniais. Natural, pelo que ele propõe, não é? O que mais? Ele acaba com o sistema das capitanias hereditárias, beleza? Então, o governo geral acabou antes das capitanias hereditárias, né? O pessoal erra lá na frente, né? Melhor, erra lá atrás, né? Quando acha que o governo geral veio para substituir as capitanias hereditárias. Nada. O governo geral ele veio para centralizar, não é, a política e a administração. Beleza. As câmaras municipais continuaram a existir, não é? O governo geral acaba, né, virando vice-reino e as capitanias continuam. Só no Pombal que ele acaba com as capitanias, beleza? O que ele faz, gente? Ele transfere a capital lá de Salvador para o Rio de Janeiro. Ele faz isso por quê? Simplesmente pelo seguinte, não é? O Rio de Janeiro estava mais próximo da região das Gerais, né? Ou seja, o controle mais efetivo próximo à mineração, certo? Então, esse é um fator que todos vocês sabem, todos vocês dominam e que não há problema nenhum. Só que quando nós estudamos a Guerra Guaranítica, você viu que foram distúrbios no sul da colônia, certo? Então, se eu estou aqui no sul e o governo geral é lá em cima no norte, fica muito mais difícil para quê? Para ele conseguir agir de forma pontual no sul do Brasil. Então, claro, para ficar mais próximo dos problemas, né, da Guerra Guaranítica, da definição de fronteiras no Cone Sul, o que o Marquês de Pombal faz? Ele traz, não é isso, a sede do governo geral para o Rio de Janeiro. Então, toma cuidado, por quê? Porque a transferência da capital, vamos dizer assim, não acontece com a vinda da corte, não, hein? A vinda da corte é só século XIX, 1808. O Pombal está aqui, ó. O Pombal está aqui, no século anterior, né? Lembra que ele vai de 1750 a 1777? Tá? O Pombal está exatamente nesse período onde o ciclo do ouro está se tornando cada vez o quê? Menor. E o Reino de Portugal, com essa pegada, vamos dizer assim, está querendo cada vez mais o quê? Arrancar ouro do Brasil da forma que pode. Lembra que eu falei na aula de mineração que eu ia falar um pouco mais aqui? Pois é. Então, o que o Marquês ele acaba fazendo? Estabelecendo um imposto que é o da derrama, não é? Que nada mais é do que a cobrança do quinto atrasado, mas não do quinto pessoal, e sim do quinto de uma região. Tá? Então, dentro de uma região, existem pessoas ricas e pobres. Só que Portugal não quer saber se é rico ou se é pobre. Portugal quer estabelecer 100 arrobas anuais, não é isso? Que cada localidade deveria recolher a coroa portuguesa. Então, se você tem uma região onde o pobre está pobre e não tem nada, naturalmente, esses impostos aí, né, a derrama, que é um imposto, né, de região, vai começar a incomodar demais quem? Quem tem para dar, a elite da mineração lá, certo? Então, essa cobrança do quinto atrasado, por intermédio da finta lá atrás, da derrama agora com o Pombal, né, é muito agressiva para essa elite colonial, tá? Então, é ele que estabelece a cobrança da derrama. Nós vamos falar mais disso lá no Tiradentes, lá na Inconfidência Mineira. Agora, que é por conta da derrama. Agora, a expulsão dos jesuítas tem tudo a ver, e aqui a gente consegue exemplificar, pessoal, para vocês, o que, gente? Né? A ação da Guerra Guaranítica, entendeu? Por quê? Porque Portugal só não conseguiu 7 povos de cara porque os jesuítas armaram os índios guaranis. Ah, Botino, mas eram os espanhóis, mas eram os jesuítas, entendeu? Então, a questão da Guerra Guaranítica no Brasil, não é?
deu mais certeza ainda do Marquês de Pombal que os jesuítas atravancavam e não ajudavam o fortalecimento do poder do rei. Então, para isso, foram expulsos, tanto de Portugal quanto do Brasil. Por exemplo, não coloquei aqui para você, mas Pombal acaba com a escravidão indígena, tá? Mas a escravidão africana continua. Continuava na época do Pombal a escravidão africana em Portugal? Não, tá? Então, o que você pode fazer para estudar isso aí? Simplesmente imprime os slides, bota um slide do lado do outro e vai cruzando as informações de acordo com aquilo que eu falei e de acordo com o que o teu livro aponta. Tá? Beleza? Então, gente, o que a gente pode perceber? Que o Marquês de Pombal realmente trouxe um solavanco violento, né? Apresentou uma série de circunstâncias que até então o Reino de Portugal não tinha atravessado, né? Mexeu sim nas instituições e na sociedade portuguesa e teve carta branca do rei para poder fazer isso tudo. Só que tem um detalhe, o rei não é eterno. Em 1777, o que acontece? Dom José I sai de cena e quem entra em ação aí é a filha dele, a Dona Maria I. Ela mesma, a louca, demente, né, que era mãe do Dom João VI. É ela. Só que a mulher não nasceu louca, né, gente? Pelo contrário, né? Era sã, só que ela casou, né, teve mais de um filho, perdeu o marido, perdeu o filho mais velho, né, e o Dom João depois vem como príncipe regente. Só que tem um detalhe, a Dona Maria I, galera, ela era extremamente católica, né? Ela era muito católica e ela era extremamente tradicional também. Não ia nem um pouquinho com a cara do Marquês de Pombal. Então, a partir do momento que o rei sai de cena e ela assume a coroa, o que vai acabar acontecendo? Ela vai dar um pé na bunda do Marquês de Pombal, não é isso? Vai estar restabelecendo em Portugal, né, aqueles privilégios da nobreza. Muito nobre que estava preso foi solto, né? A igreja ela consegue reconciliar então, né, a coroa com a igreja, não é isso? E naturalmente, claro, medidas vão acabar sendo tomadas para restabelecer aquele absolutismo mais tradicional, não é isso? Então tá assim, ó, né? Olha lá na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Nesse período deu-se uma progressiva quebra de controle não, né, de controle estatal sobre muitas das áreas econômicas, não é isso? O acento também está errado lá. Nossa, no slide 2 erros. Com a extinção de alguns dos monopólios mercantis estabelecidos pelo Marquês de Pombal e permitiu-se uma retomada da influência da Igreja Católica da alta nobreza sobre o Estado, né? Ah lá, muitos dos presos políticos foram libertados e muitos nobres foram reabilitados, né? Incluindo alguns títulos póstumos que o Marquês havia, né, retirado. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, Botino, mas com o Marquês de Pombal, nesses princípios iluministas, o despotismo esclarecido, com esse desenvolvimento comercial, com o fortalecimento de uma burguesia mercantil, não era para Portugal ter dado um salto de qualidade e ido com tudo? Era. E, de certa forma, deu. Agora, a grande questão foi quem? Foi essa senhora aí, né, que, por conta dos princípios de nobreza, né, bem tradicionais, por conta de não ir com a cara do Marquês, por conta, né, da sua fervorosa fé católica, o que naturalmente ela foi fazendo? Ela foi, aos poucos, desconstruindo um Portugal, né, mais, vamos dizer assim, contemporâneo. Beleza, pessoal? Então, a aula de Marquês de Pombal está entregue, tá? Espero poder ter te ajudado de coração. A gente vai se ver na tutoria, qualquer dúvida, qualquer coisa, né, qualquer curiosidade que vocês queiram, pode vir com tudo, não é isso? Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente com o intuito de quê, gente? De tirar as tuas dúvidas, não é? E te deixar cada vez mais forte e preparado, não é, para as provas de vestibular, beleza? Não fraqueja, vamos nessa, força, coragem, que tá dando tudo certo, beleza? E vamos para cima, até porque, rapaziada, foguete não dá ré. Valeu! A gente se vê aí na tutoria, a gente se vê por aqui nas próximas aulas online. Valeu!